Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e agora nós falaremos sobre desenvolvimento organizacional. Apresentaremos alguns princípios e práticas relacionados a isso, ok? Gente, o conceito de desenvolvimento organizacional, ele pode ser bastante complexo, mas de maneira simples nós podemos dizer apenas que ele consiste em todas aquelas práticas que visam a agregar valor à organização, principalmente pela aprendizagem. Agora vejam só, não se trata somente de adquirir conhecimento, mas principalmente de gerir, saber aplicar conhecimento, né? Saber produzir conhecimento. Então, nesse caso, o desenvolvimento organizacional, obviamente, ele tem uma relação importante com o treinamento, mas ele tem algumas especificidades que o distinguem do treinamento organizacional. Por exemplo, como nós vimos, o foco do treinamento organizacional são as necessidades atuais, imediatas da organização. Já o foco do desenvolvimento, ele é agregar valor pensando nas necessidades antecipadas, futuras da organização. Portanto, o desenvolvimento está ligado principalmente à promoção de mudanças na organização. O seu foco é no futuro. A gente tem duas principais práticas, elas não são as únicas, mas são as principais, pelas quais a gente pode implementar na organização um clima, talvez uma cultura favorável à mudança, porque ela precisa ser favorável à criatividade e à inovação. E aí nós podemos pensar no empowerment ou empoderamento, ou seja, quando a gente quando a gente amplia a capacidade de intervenção dos colaboradores na organização para que eles possam contribuir com as suas competências em grau máximo. E uma outra prática, veja, se a gente incentiva a criatividade e a inovação, a gente está indo para o campo do desconhecido. Uma prática importante da organização, aliás, um valor importante é a capacidade de tolerância aos erros, porque quem não erra não acerta, gente. Precisamos entender isso com bastante cuidado. Tolerância aos erros é importante, até certo ponto, obviamente, tanto com relação a processos, ou seja, meios para atingir certos fins, como com relação aos próprios fins. Então, a gente está falando aqui principalmente dos processos de inovação. E os processos de inovação, até certo ponto, eles são conhecidos. Eles envolvem, por exemplo, a criação de ideias, o que significa que faz parte do desenvolvimento organizacional a busca por novos conhecimentos, ou a extensão dos conhecimentos atuais. Não apenas a criação de ideias, mas essas ideias precisam ser sempre testadas, portanto faz parte do processo de inovação a experimentação, o teste dessas ideias. Por exemplo, primeiro em discussões, mas também, posteriormente, com clientes, com os técnicos, realizando protótipos, né, se uma ideia, por exemplo, envolve algum tipo de tecnologia, distribuindo amostras e vendo como elas são recebidas. É claro que o processo de inovação vai chegar a um ponto em que a viabilidade daquilo que é novo precisa também ser avaliada. Então, nesse ponto, a gente vai determinar se as condições financeiras, eventualmente as condições mercadológicas, ou seja, a relação custo-benefício trazida por essas novas ideias, que podem envolver novas práticas, novos serviços, novos produtos, enfim, se o custo-benefício delas é vantajoso para a organização. Então, depois de cumpridas essas etapas, nos resta aplicar aquilo que foi desenvolvido, aquilo que foi pensado. Então, aí a gente, por exemplo, disponibiliza um novo produto ou um novo serviço, se for o caso, no mercado, ou implementa um novo processo, né, com o objetivo de que ele produza aquele resultado que a gente já conseguiu avaliar e antecipar. Então, nós precisamos enxergar que é importante para o processo, ciclo de criatividade e inovação, a mudança organizacional, em vários graus, mas sempre se trata aí de mudança. E nós podemos pensar que a mudança organizacional, ela cumpre de maneira geral algumas etapas bem definidas. Nós podemos pensar, por exemplo, que uma vez que a cultura ela tende a
a ser conservada, né? Ela busca a sua própria conservação. Então, essa cultura organizacional, num processo de mudança, ela tem que passar por essa etapa do seu descongelamento. Nessa etapa, por exemplo, principalmente os gerentes, eles precisam criar um sentimento de necessidade dessa mudança e fazem isso incentivando a criatividade, a inovação, incentivando a que as pessoas assumam riscos, corram riscos, num contexto de boas relações entre todas as pessoas envolvidas no processo de mudança. Então, as pessoas precisam ajudar umas às outras, principalmente apoiá-las no comportamento que é experimental, vai envolver alguns erros. E a gente precisa manifestar, minimizar, qualquer resistência àqueles processos em que a mudança precisa ocorrer. Bom, aí nós temos a prática relacionada à mudança propriamente dita. Nesse caso, o gerente precisa implementar as mudanças que são almejadas. Ele vai identificar aqueles comportamentos novos que serão mais eficazes para trazer a mudança que se espera. E aí, escolher essas mudanças dentre os processos, né, que são adequadas para as tarefas, para a cultura organizacional, para a tecnologia ou a nova estrutura que estiver sendo implementada. E aí, dessa maneira, se coloca a mudança em prática. Agora veja, uma vez que a mudança foi colocada em prática, uma vez que a organização foi colocada no rumo que ela deveria, ela foi reorientada, essa reorientação precisa ser estabilizada. Portanto, o terceiro momento é o do recongelamento. Então, aqui o gerente vai tentar sedimentar a mudança. Ele vai criar condições para que essa mudança seja aceita e condições para que aquilo que foi criado, os novos comportamentos que foram implementados agora, eles tenham continuidade. Então, aqui a mudança precisa do apoio necessário, do estímulo necessário para que ela perdure. Uma coisa que pode ser útil pode ser o uso de recompensas, sob a contingência do desempenho, ou seja, recompensas aplicadas naquelas situações em que as pessoas demonstram aqueles comportamentos que trouxeram a mudança almejada. Existem vários métodos que promovem o desenvolvimento de pessoas, alguns dos quais a gente até já citou, como, por exemplo, a rotação de cargos, uma vez que ela dá essa visão geral do trabalho numa determinada organização, ela pode levar à promoção, sim, do desenvolvimento organizacional. Ela refresca a mente das pessoas no que diz respeito ao trabalho, oferecendo uma perspectiva holística desse trabalho. Então, as pessoas deixam de ser especialistas no que fazem e passam a ser generalistas. Isso costuma incentivar a criatividade. Uma outra forma, um outro método que se pode utilizar para promover o desenvolvimento das pessoas nas organizações é aquela chamada de posição de assessoria. É a chance de uma pessoa estar junto a um gerente, principalmente a um gerente bem sucedido no trabalho que realiza, a fim de que ela possa adquirir experiência e principalmente essa perspectiva gerencial, essa perspectiva geral do trabalho. Uma terceira maneira, um terceiro método para se desenvolver pessoas é a participação de comissões específicas. São equipes que são montadas em situações concretas, se diz equipes ad hoc, em que você vai observar, discutir, decidir e resolver problemas específicos na organização. Em situações como essa, espera-se, os colaboradores aprendem também a enxergar a organização em seu todo. Os problemas, portanto, precisam ter a devida complexidade. Uma outra maneira pela qual se faz exatamente a mesma coisa é pelas simulações. Então você pode simular diversos contextos sem que eles estejam ocorrendo concretamente, assim você acaba até reduzindo riscos para a organização, mas você simula problemas e nessa simulação as pessoas têm a chance de pensar e de desenvolver soluções. Nós temos outras maneiras, outros métodos, outras técnicas pelas quais se pode promover o desenvolvimento de pessoas. Mais uma é o estudo de caso. Você oferece um caso também problemático, parecido com a simulação, mas
você vai tratar isso mais no campo das ideias. Você pode capacitar, por exemplo, as pessoas a compreender um passo a passo para diagnosticar, analisar e diagnosticar problemas, preparar as pessoas para eventualmente processos de comunicação e persuasão no que diz respeito a não apenas o diagnóstico, mas proposta de solução. Enfim, o estudo de caso ele oferece uma gama de possibilidades interessantes. Uma tendência mais recente são os jogos de empresa para promover desenvolvimento de pessoas. São competições promovidas em ambientes controlados dentro da organização. Isso exige uma série de habilidades e elas serão desenvolvidas no processo desses jogos. Gente, existem ainda os programas de coaching e trainee, que também são coisas que estão bastante em evidência hoje, né? Quando um gerente ele se aproxima de alguém para motivar, preparar essa pessoa, orientar e construir dessa maneira, nessa relação, novas competências. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Até mais, gente.